Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A crise, essa musa paralítica, gatuna e bilionária dos políticos, tem várias facetas jurídicas e históricas e coloca agora na mira da justiça os aliados Michel Temer e Aécio Neves. O presidente, que tem de se virar diante de uma segunda rodada de denúncias, depende primeiramente da Câmara dos Deputados. Já ganhou lá a primeira rodada, distribuiu 14 bilhões de reais em emendas para os parlamentares. Já está abrindo novamente a boca do cofre. Já Aécio Neves, que levou um novo gancho do Supremo Tribunal Federal com suspensão das atividades de senador e prisão domiciliar noturna, depende da guerra aberta entre o STF e o Senado Federal. São alguns dos assuntos hoje em cena política. Presença do historiador João Furtado, graduado em História e Sociologia pela UFMG, doutor em História Social pela USP, professor da graduação e da pós-graduação da Federal, ator do livro O Manto de Penélope, História, Mito e Memória da Inconfidência Mineira. E também aqui a presença do advogado Thomas Bustamante, professor de Filosofia do Direito da UFMG, mestre em Direito pela UERJ, doutorado em Direito pela PUC-Rio, com período de investigação na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e pós-doutorado pela USP. Prazer em receber os dois professores que, para honra minha e do programa, já vieram aqui e voltam ao cena política. Vamos começar com essa parte de história política e depois passar para a jurídica. Segunda denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados. Parece que não existe precedente histórico disso, né? Um presidente em exercício pegando dois processos, duas denúncias na Câmara dos Deputados. Como é que a sua análise pegaria isso hoje e o passado histórico do país, professor? Com certeza a sua assertiva é correta, Carlos. Não há precedentes, eu acho que pela primeira vez na história da República isso acontece. Suspeitas havia sobre vários governos, sobre vários presidentes, no exercício e antes e depois, mas no exercício... Mesmo o Collor de Mello não teve essa passagem, né? O Collor teve uma trajetória diferente, porque o impeachment dele foi meteórico, né? Foi um impeachment realmente muito rápido. Então, com isso, o julgamento político, que é do que trata o impeachment, precedeu o julgamento da ação criminal. Tanto que a ação criminal ele conseguiu postergar por décadas. Era até uma anedota, tinha uma coisa dele não conseguir ser citado. O oficial de justiça tentava citar em Alagoas e ele estava em Brasília. E acabou tentava sendo em Brasília, absolvido, né? Acabou sendo absolvido. Foi uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Ele não sofreu impeachment porque ele renunciou antes do impeachment, mas ele sofreria, né? Sim. Acabou sendo absolvido. Né? O direito penal tem uma característica, o seguinte, quanto mais se distancia no tempo, mais as provas se enfraquecem. E ele foi absolvido por falta de provas. O que, na verdade, em termos de censura política, é uma condenação moral, né? Um político ser absolvido por falta de provas, num certo sentido, é uma condenação moral, porque é quase como se o juiz dissesse, olha, as evidências são muito fortes, mas eu não consigo provar, então eu vou absolver. E hoje o Temer está com esse processo, inclusive esse segundo processo, não quero sua análise aí, tanto histórica quanto política, parece que tem elementos até mais fortes do que o primeiro. Tem aquela questão da Rodrimar, que ele é um manda-chuva lá do Porto de Santos, envolve a empresa que teria sido beneficiada, ligada a ele. Eu acho que esse exemplo, Barroso, para mim é paradigmático. Eu sempre discuti uma questão que aconteceu na edição de uma medida provisória dos portos, a famosa MP dos portos, foi para mim o paradigma da história republicana corrompida brasileira, porque havia, do ponto de vista de alguns detentores de concessão de portos, o interesse de renovação das concessões em condições muitíssimo vantajosas. E eu selecionei para trabalhar com os meus alunos, na época da reedição da medida provisória dos portos, saíram 4 emendas
absolutamente idênticas em vírgulas, não era o conteúdo geral, não, era vírgulas. A redação era idêntica, sendo duas do PT e duas do PMDB, uma do PMDB e uma do PSDB, idênticas, né? E aí foram perguntar aos autores, eles falaram, olha, minha assessoria recebeu isso, eu ponderei, achei razoável e assinei, né? O que significa que o um lobby... jogo de carta marcada, né? E o lobby dessas empresas, desses concessionários, estava forte. E essa medida foi uma que o Garotinho saiu esperneando, denunciando, dizendo que era um absurdo, que o Garotinho era envolvido com isso. Não é um campeão de honestidade, definitivamente, mas saiu protestando porque provavelmente ele não recebeu. Não é nenhum garotinho em corrupção, não, né? Não é nenhuma criança inocente, né? Mas ele provavelmente não entrou no rateio da proposta e aí ficou revoltado. Pô, me tiraram dessa, né? O que é um pouco, é um exemplo da nossa trajetória ruim de gestão da coisa pública, né? Sem dúvida. Bustamante, e passando pelos aspectos jurídicos, a gente teve a primeira denúncia contra o presidente e sabe que o processo lá na Câmara dos Deputados é político, né? E, na verdade, a gente sabe que é mais do que política, é um balcão de negócios. Toma lá e dá cá. Mas nos aspectos aí jurídicos e mesmo políticos dessa nova denúncia, em comparação com a anterior, o que você poderia dizer? Olha, eu acho que o que menos importa aqui, do ponto de vista pragmático, né, é a consistência da denúncia. A primeira denúncia era muito consistente em termos de evidência, né? Tinha o Rocha Loures recebendo a mala e saindo mala. correndo. Quer dizer, você tinha uma prova que era, inclusive, mais fácil de chegar no cidadão comum. O cidadão comum, ele não teve dúvida quando ele viu na televisão divulgado o vídeo. Nessa ainda tem, parece que, do ponto de vista probatório, a discussão fica um pouco abstrata ainda, né? O sujeito tem que fazer já uma espécie de raciocínio para poder chegar à conclusão de que tem uma culpabilidade aí. Mas, independentemente disso, né, de quão robusta é a denúncia, eu acho que o contexto hoje é muito mais favorável para o Temer do que na primeira denúncia. Porque, de certa maneira, os minutos finais do mandato do Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República foram catastróficos. Ele termina o mandato dele denunciando todo mundo, né? Ele flechou demais, usou muita flecha. Ele termina quase confessando um problema sério, porque a credibilidade da assessoria dele, de quem trabalhava diretamente com ele, foi questionada, né? Ficou claro para todo mundo ali que o Joesley Batista estava com alguém dentro do Ministério Público Federal tramando flagrantes preparados. Eles estavam incitando as pessoas para ver se elas cometiam crime e aparecia uma denúncia espetacular. Então, essa coisa espetaculosa que você está dizendo, sim, mas não exime culpas, né? Não exime, mas o problema é o seguinte, a figura do Janot e a figura do Ministério Público saiu com muito pouca credibilidade. Por quê? Porque as dúvidas que o Temer estava lançando sobre a qualidade das provas passaram a ser mais plausíveis, pelo menos do ponto de vista político, do que antes. Antes ninguém tinha dúvida de que as declarações eram boas, de que a prova era robusta. De repente todo mundo começou a perceber o seguinte, olha, houve erros, alguns desses erros são graves, houve potenciais ilícitos por membros do Ministério Público e isso, quando juntou com isso o fato do Janot ter denunciado todo mundo, teve uma denúncia que foi esdrúxula. Ele denunciou a Dilma porque ela nomeou o Lula como ministro, alegando que isso seria obstrução de justiça. Quer dizer, é uma denúncia muito frágil do ponto de vista da evidência. Isso fragilizou, porque isso criou uma espécie de consenso dentro da Câmara dos Deputados de que as denúncias eram todas elas ruins, quando não era o caso. Muitas dessas denúncias eram baseadas em provas bastante robustas. Eu queria acrescentar ali, você estava... Que eu acho que é o seguinte, uma coisa que o professor falou que é importante destacar, assim, em termos estritamente históricos, jurídicos, vamos chamar assim. Se há a participação de alguém do Ministério Público na produção dos flagrantes, eles passam a ser invalidados como prova. Por quê? Porque o direito penal brasileiro admite a prova ambiental feita pelo próprio envolvido,
Mas se houver a preparação de um flagrante, isso aí já vai enfraquecer. Vamos dizer Arapuca. Uma arapuca montada por uma pessoa civil, eu armando para você, tem um peso jurídico. Agora, eu armando para você por uma orientação de uma autoridade que não deveria ter atuado, é ruim. Porque aí fica flagrante o interesse do Estado de deturpar. E aí é o Estado que está, num certo sentido, fazendo obstrução de justiça. Que ele está impedindo o direito de defesa. O envolvimento do ex-braço direito do Janot, né? Claro. Miller. Aquilo é o calcanhar dele. Né? E eu queria pegar uma passagem do professor Bustamante para lembrar o seguinte, eu tenho visto isso, eu gosto muito de cinema, né? Eu acho que essa semana final do Janot parece filme ruim, aquele filme de suspense que o cara vai num certo ritmo e chega nos 15 minutos finais e fala, bom, agora tem que explicar tudo. E aí começa a encher um monte de coisa, etc., e perde a narrativa, perde o fio. Eu acho que o Janot foi um bom procurador, eu acho que ele tentou apresentar uma série de questões que eu acho que deram uma contribuição importante para restabelecer um pouco de moralidade, mas em alguns momentos ele realmente colocou os pés pelas mãos, né? E acho que neste momento nós estamos reavaliando e a Raquel Dodge parece estar disposta a ter uma certa serenidade em relação a isso. É claro que ela tem um vínculo original que é sempre depois conta, vamos dizer assim, né? O fato dela ter sido ungida por um determinado ministro do Supremo, que eu vou me abster de citar o nome, já cria sobre ela uma peste de desconfiança. Qual que é o Gilmar? Bom, você que citou. Todo mundo lá fala, tudo que acontece lá é o Gilmar, porque parece que ele põe a mão na cumbuca em tudo quanto é lado. Ele trabalhou, bom, já que você citou, ele trabalhou ativamente pela eleição dela, pela escolha dela, e fez com muita proficiência, né? Ele articulou, fez reunião noturna. E ela que teve aquela reunião que seria secreta, nesse país nada fica secreto, basicamente. Sim. Ainda teve essa reunião com o Temer anterior que... Não, aí foi difícil. E aí, se me permite, Barroso, eu acho que eu, como intelectual, me dou o direito de fazer certas ironias, sem responder juridicamente por isso, mas a sanção do AS não poder sair para se reunir de noite, nem com o Temer, nem com o Gilmar, parece que assim, é uma forma clara de podar os poderes dele, ou seja, esse aí não faz política mais, porque as reuniões noturnas do Temer e do Gilmar ficaram famosas. Geralmente, né? Eles falam sobre outras saídas, mas a sua colocação é muito boa. Eu tenho que fazer só um pequeno intervalo e volto com você, Bustamante. Cena Política volta já querendo sua presença. Segue Cena Política debatendo a crise sob aspectos jurídicos, históricos. Presença dos professores da UFMG, João Furtado, de História, e Thomas Bustamante, da Filosofia do Direito, também da UFMG. Thomas, vamos continuar assim para a gente encerrar essa conversa aí sobre o Temer. Lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, tem também aquela briga interna, né, intestina dos tucanos. Bonifácio Andrada, inclusive tinha uma comentarista lá, um grande canal aí, comentando isso e falava Bonifácio Andrade. Não, é o Bonifácio Andrada, do clã dos Andrada, que já estão aí há 300 anos na política brasileira, né? Tem aquela dúvida se ele fica como o relator ou não, pode sair do PSDB para ser relator, pode ficar... misturando. É engraçado, né? O cara não pode ser relator porque o partido não quer, mas ele pede uma licença e depois volta. Isso é brincadeira, né? Parece que estão gozando a cara da gente. Mas sobre os aspectos jurídicos dessa nova denúncia e essa confusão com a relatoria, o que você diria? Olha, eu não tenho uma maneira de... Eu não consigo prever o que vai acontecer. Eu sei, na bola de cristal a gente não sabe. Mas sobre esse brólio jurídico... Eu não tenho... O problema é o seguinte, no contexto como esse, depois do que aconteceu na primeira denúncia, e o que tem acontecido no Congresso, é muito difícil você esperar uma decisão estritamente técnica, seja no parecer, seja na comissão, seja no plenário. Eu acho que a questão se politizou num determinado ponto,
que se fosse discutida tecnicamente, a denúncia seria recebida, né? Porque, né, em vista das outras denúncias que foram recebidas e algumas até em vista de condenações que têm sido feitas no judiciário brasileiro, né, a gente estava uma coisa que foi falada aqui, por exemplo, o Collor ter sido absolvido, mas era outro Supremo Tribunal Federal, era uma outra cultura jurídica. O Supremo Tribunal Federal, antes do julgamento do mensalão, ele era garantista. De lá para cá, ele não é mais. De lá para cá, assim, para você absolver alguém por falta de provas é uma coisa mais difícil, ainda mais nesse âmbito. Garantista, quando tem uma, diz legalista. É garantista de garantir, de ter uma preocupação estrita com a presunção de inocência. Com aquela ideia de, olha, é melhor você absolver o culpado do que condenar um inocente. Eu tenho dúvida se essa regra ainda vale no judiciário brasileiro. Haja visto o que aconteceu agora recentemente com o reitor da Federal de Santa Catarina, né, que foi trucidado com base em prisão provisória. Houve uma espécie de formação de culpa pela mídia. Eu não sei, enfim, eu tenho dúvidas sobre se vai fazer alguma diferença o Temer ter ou não culpa no cartório nesse relatório. Mas essa questão da mídia também, sabe, sem querer defender a mídia, existe muito mito sobre isso, né? Essas questões envolvendo o Temer, aquela gravação que ele teve lá com o Joesley, em que ele fala, quando o Joesley fala que a gente está garantindo uma mesada, um mensalão lá para o Eduardo Cunha, e ele fala, ótimo, ótimo, ótimo. E não é questão de mídia. E o outro que sai lá correndo com a mala, as malas que foram entregues aqui em Minas. Quer dizer... Aquele diálogo, Barroso, eu acho que ele é exatamente a pedra de toque para a gente pensar essa questão. Pensar, a habilidade do Temer, tá? Ele, obviamente, tem todas as evidências contra ele, mas ele tem uma coisa que, nesse sentido, ele está julgando muito bem. Ele foi presidente do Congresso, da Câmara durante 2 mandatos, salvo engano. Sim. Ele tem uma expertise, uma experiência muito grande e ele conseguiu desarmar essa bomba relógio, porque aquele diálogo em si, para um julgamento político, e é disso que se trata, porque a Câmara ia julgar o seguinte, abrimos ou não o processo. Se abrir, aí vai ter todo o procedimento jurídico, citação, testemunha, investigação, produção. Dificilmente esse processo chegaria a termo de ser julgado antes do fim do mandato do Temer. Esse é um detalhe importante. Um adicional que o Supremo já tinha dito, olha, por mim estão presentes os requisitos para abrir a denúncia. Sim. Eu só estou mandando porque nós recebemos a denúncia. Quer dizer, então, já pelo timing que a gente conhece do judiciário brasileiro, essa denúncia não ia caminhar antes do fim do mandato. Ele ia chegar ao fim do mandato como um pato manco, tá? Mas o julgamento político que a Câmara poderia ter feito, se a Câmara se arvorasse no papel constitucional que ela tem, é fazer uma espécie de desagravo, é dizer, olha, você não tem mais credibilidade para coordenar o Executivo. E aí seria sim votar pela aceitação da denúncia. E ele trabalhou muito bem a Câmara, ele ganhou com folga. Não foram só 1/3 dos votos que ele conseguiu, foi muito mais que isso. E ele estava transformando isso, inclusive, num teste para ele aprovar reformas futuras. Ou seja, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e eventual herdeiro do poder, se o Temer cair, né? Se cair, ele é aliado do Temer, mas coloca muitas aspas nesse aliado, porque qualquer político do Brasil, com esse moral que existe aí, e na bica de pegar o poder, não tem aliado, não tem aliança. E outro dia eu li ele quer que o outro caia, né? Eu li um post de a Dilma, né? Eu li um post de um político, de um filósofo, Renato Giannini, que foi ministro da Dilma, ministro da Educação. É um post preocupante, que ele falou assim, olha, observem o Rodrigo Maia. Ele não está nessa história aí de belezinha, não. E realmente está todo mundo muito preocupado com o Bolsonaro, com Dória, que são expressão assim, dessa nova direita e da direita reacionária, extremamente reacionária, e ninguém está se lembrando dessa centro-direita que é o papel que o Rodrigo Maia está tentando ocupar. E eu não sei se a pretensão dele é exatamente o governo do Estado do Rio só, não. Se é que é centro-direita, é porque democrata é herdeiro do PDS, do PFL,
Ô, Carlos, mas é tudo relacional. Veja bem, se tem o Bolsonaro numa ponta, qualquer um que esteja um pouquinho menos assassino do que ele, ou seja, qualquer um que tenha propostas um pouco menos assassinas do que ele, porque o Bolsonaro faz a apologia. Estuprar, né? O Bolsonaro fez publicamente no Congresso Nacional a apologia de um criminoso, de um torturador condenado. Eu ia falar até do Bolsonaro, é bom que ele tocou ali, vamos falar agora de uma vez? Sim. Agora que ele está ou estava nos Estados Unidos, não sei se ele já voltou, não tenho a agenda dele, ele disse lá que é um liberal, ele é um liberal e que se espelha como candidato aqui no Brasil, no Trump. Sim. Ótimo, né? Ótimo, né? Para ele, o Trump deve ser liberal também. Né? É possível. Ótimo, né? Ótimo candidato, hein? Mas você entendeu? A comparação é sempre relacional. Então, assim, se você tem o Bolsonaro na extrema-direita, o Rodrigo Maia, que é um cara civilizado, que é um cara cordato, que é uma pessoa até passa uma impressão de um certo equilíbrio, ele é centro-direita. É claro que, relacionalmente, você pode ter as N classificações possíveis. Mas agora, o que eu acho interessante nesse argumento do Renato Giannini é que ele é um cara que precisa ser observado, porque ele não está aí para servir laranjada para o Temer. Né? E eu uso uma expressão que o Gaspari usou logo que o Temer foi cogitado para ser vice da Dilma. Eu tenho uma memória muito boa e eu gosto muito do Hélio Gaspari, né? Muito bom. E ele escreveu naquela coluna dele do Minicó, ele falou assim, olha, eu acho que as pessoas não deviam se iludir com Michel Temer. Com aquela carinha de mordomo de filme de terror, ele não está ali para servir laranjada para petista, não. Ele não é mordomo, não, sabe assim. Mas eu falei da escalada aí do Democrata, eu falei PDS, falei PFL, esqueci da Arena, né? Mas conclui o que você estava falando. O que eu estava falando? Você estava falando sobre essa questão da Câmara e essa denúncia, em comparação à primeira denúncia. Eu acho que do ponto de vista jurídico, não tem, para mim, não tem muita dúvida de que ela é tão robusta ou até talvez mais que a primeira. Só que a minha análise de tudo isso aí é que provavelmente o desfecho vai ser muito parecido com o da primeira denúncia. Mas isso que eu estava falando do Rodrigo... Não tem o que esperar em termos de... quer dizer, o Temer conseguiu consolidar uma base parlamentar, e essa base parlamentar não está sendo pressionada. Não tem ninguém pressionando esse consenso que se construiu lá. Não tem empresário pressionando, não tem sindicato pressionando, não tem a mídia pressionando. Está todo mundo meio que anestesiado com isso. Quer dizer, eu acho que foram tantos golpes, mas as malas podem aparecer que... acho que o Janot conseguiu fazer uma besteira tão grande na última semana de mandato dele que as malas já não impressionam mais. Denúncia já não causa mais escândalo. O escândalo está banalizado, né? Acho que eu leria dessa maneira. Eu acho que vai ser mais barata do que a primeira denúncia. A primeira custou 14 bilhões em emendas. Essa aí, você pode ver que com menos de 5 o Temer vai se safar. Mas isso que eu estava falando do Rodrigo, e me veredei para essa questão aí da história dos democratas, o Rodrigo falou que se a outra teve o dobro de votos favoráveis ao Temer, o dobro de votos pela não continuidade do processo, para não haver o processo, que agora o negócio não está tão... Exatamente. Eu não sei se é para encarecer a mala, entende? Ou não sei se é verdade. O que, num certo sentido, é para aumentar o mexer do DEM. O DEM, neste momento, o DEM está se cacifando como um protagonista político para entrar num vácuo de poder que a direita está deixando, a direita do PSDB, a direita do Bolsonaro. O PSDB está em frangalhos. Essa polêmica do Dória com o Alckmin está desfacelando o partido, entendeu? Aqueles antigos próceres do partido, Fernando Henrique, já não tem voz mais. Serra desapareceu. A derrocada do Aécio, né? O Aécio desapareceu, então o PSDB está deixando de ser um protagonista político. Eu tenho dúvidas sobre a sobrevivência do partido. O que muitos achariam ótimo. Vou falar, sem o PSDB o Brasil fica muito melhor. Mas a questão é, sem o PSDB e com um DEM fortalecido, eu não sei se fica tão melhor assim. Porque eu lembro do antigo PSDB,
que era um bom partido. Ele tinha quadros como o Mário Covas, como o Franco Montoro, que ajudaram a dar um passo importante na democracia. E o José Serra, que foi um exilado, uma pessoa que tinha uma... O próprio Fernando Henrique, que foi muito bem quisto até um certo ponto, eram personagens que tinham uma trajetória de vida respeitável. A ala que hoje, num certo sentido, está se assenhorando do partido, não tem essa trajetória de vida. O Dória não tem isso, o Aécio não tem isso. O Aécio sempre foi... O Aécio, de repente, conseguiu um espaço que o PSDB nunca devia ter dado para ninguém. O discurso do Aécio, né, foi desde do segundo turno para cá, do segundo turno de 2014, foi um discurso muito pouco democrático, muito pouco civilizado, na minha opinião. Sim. Tanto é que a postura dele ante o resultado eleitoral foi muito parecida com a postura do Trump. Se o Trump tivesse perdido, talvez algo parecido tivesse acontecido nos Estados Unidos. O Trump falou que não aceitaria o resultado da eleição, né? Sim. O Aécio fez a mesma coisa. No dia seguinte, ele pediu para recontar os votos. Não satisfeito, ele foi na Justiça Eleitoral e impugnou a chapa. Depois, ele foi o grande negociador com o Cunha desse impeachment, foi o Aécio. Quem trouxe o PSDB, quem mobilizou, né, as viúvas da eleição de 2014, foi o Aécio. O Aécio não aceitou. Né? Lembra o discurso do estelionato eleitoral? Né? A Dilma teria sido eleita por um estelionato eleitoral. Até hoje eu vejo isso na boca de todo mundo que apoiou o Aécio. Né? Ele desestabilizou o partido, ele desestabilizou as instituições. Se ele hoje está sofrendo as consequências de um Supremo Tribunal Federal que corre o risco de interferir no poder legislativo, foi ele que desestabilizou isso, ele capitalizou. Eu não seria tão personalista, professor, mas eu acho o seguinte: tem uma questão que está me incomodando há muitos anos em relação à nossa política. É o tal do presidencialismo de coalizão. Eu acho que nós temos que pensar sobre isso. Sim. Isso foi um desastre, isso está sendo um desastre. É um sistema desastroso e ele explica boa parte desses protagonistas. Ou seja, eu estou tentando até recuperar a minha antiga verve marxista, quer dizer, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. É esse sistema, na minha opinião, esdrúxulo, que está criando tudo que nós estamos vendo de ruim. E é o tal do presidencialismo de coalizão. Eu acho que isso precisa ser revisto. Mas, muito bem, eu tenho que fazer mais um intervalo só antes de chamar ali o bloco. Toda vez que política entra em crise, como está agora, essa crise que eu estou chamando de até de paralítica, porque ela nem sai do lugar, fica quase a mesma coisa, o político lembra do parlamentarismo. Né? José Serra, que está assumido, hoje está nos jornais, está na mídia, deve sair amanhã nos jornais, falando que é hora de voltar a discutir o parlamentarismo. Cena Política volta em instantes. Com você. Segue Cena Política, debatendo a crise, aspectos jurídicos, parlamentares, históricos. Presença de João Furtado, professor de História da UFMG, e Thomas Bustamante, professor de Filosofia do Direito, também da UFMG. Continuar essa discussão que você estava aí criticando, essa política de coalizão. Coalizão parece uma palavra muito bonita, né? Uma coalizão. Só complementando. Mas aqui no Brasil há críticas fervorosas, ferrenhas a essa política de coalizão. E se fala em parlamentarismo como alternativa. Qual que é a sua avaliação? Pois é, eu retomo um argumento, né, que para mim presidencialismo de coalizão é um arremedo ruim de parlamentarismo. Primeiro, nós não temos... acabado. Mal acabado, porque nós não temos partidos fortes, a coalizão não se faz com princípios nem com elementos ideológicos e programáticos, a coalizão se faz por interesse, ora eleitoral, ora financeiro. Então é um desastre, é um sistema desastroso, é o que eu digo sempre para os meus alunos lá de Brasil Contemporâneo, eu falo, olha, nós temos que repensar esse sistema. Um sistema que em 32 anos de funcionamento aproximado, gerou 2 governos estáveis,
os 2 mandatos de Fernando Henrique e os 2 de Lula, ao custo da biografia do mandatário e da sua inteligência política, não pode ser um bom sistema. Porque o que nós tivemos, tirando Fernando Henrique e Lula nos seus 2 mandatos? Nós tivemos presidentes fracos, sem legitimidade, alguns deles com mandato interrompido e outros com mandato ilegítimo. O parlamentarismo seria uma alternativa? Fale um pouco, deixa eu responder antes dele. Não seria, nós não temos a cultura parlamentarista porque nós não temos a cultura da ideologia programática presidindo a política. Então, na verdade, nós tínhamos que pensar um modelo de transição ou uma transformação que passasse pela participação popular e não por arranjos feitos ao nível partidário, com essa estrutura fraca que nós temos. Eu acho que o parlamentarismo no Brasil já foi testado historicamente como uma tentativa de se fraudar. Com Tancredo Neves, né? Com Tancredo. Tancredo chegou a ser primeiro-ministro. Sim. Sim, foi do Getúlio. Mas Não, do Jango. Do Jango, do Jango. Falei Getúlio, do herdeiro do Getúlio, que foi o Jango. E sempre, assim, porque o problema é o seguinte, o problema é você pegar eu vou chamar aqui de consciência eleitoral, né? Você elege alguém para ser presidente da República. O cidadão que está votando, ele tem uma espécie de consciência eleitoral, ele sabe qual é o projeto que ele está apoiando. Se você não tem partidos fortes, né? Se você não tem uma eleição ideológica, se você não tem alternativas bem construídas, você não pode esperar a mesma coisa do parlamento, né? Na Inglaterra, quando você vota no Partido Trabalhista, você sabe muito bem o que você pode esperar daquele deputado que você colocou lá, né? Quando você vota no Partido Conservador, você sabe muito bem o que você pode esperar. Agora, no Brasil, as coisas se diluem eu tenho muito medo, principalmente por causa do sistema eleitoral que a gente tem, que é perverso. É um sistema em que favorece caciques locais, favorece antigos coronéis, favorece uma elite política que não tem correspondência com a população, né? Se você vê o tamanho da bancada evangélica e da bancada ruralista no Congresso Nacional, você fica imaginando eles escolhendo o primeiro-ministro. Como é que seria, né? Então, eu acho que é uma solução que, do ponto de vista político, me desagrada no momento, porque você precisaria de ter uma democratização das eleições parlamentares. E medidas como, por exemplo, a fidelidade partidária poderiam... fidelidade partidária não. Uma eleição com lista fechada também, né? Uma eleição com um componente programático mais acentuado, talvez pudesse levar a um fortalecimento dos partidos e a gente pudesse pensar em parlamentarismo. Agora, no contexto que a gente tem hoje, eu acho até que seria primeiro, do ponto de vista político, seria perigoso, e do ponto de vista jurídico, seria inconstitucional. Seria inconstitucional se não tivesse antes um plebiscito, porque foi essa fórmula que a Constituição colocou. Uma pitada aí do que você está falando, e depois eu ouvi também o João, você está falando da lista, né, do voto em lista, e foi aprovado aí um arremedo de reforma eleitoral, reforma política, que deu 2 bilhões de reais para distribuição entre os partidos, a contribuição privada, pelo menos oficialmente, de empresários aos políticos, pelo menos oficialmente está negada, né? Está encerrada, por fora, pelo Caixa 2, a gente sabe que vai continuar, né? Mas tudo bem. E, ao mesmo tempo, não proibiu os candidatos colocar dinheiro do próprio bolso. Bilionário, né? Os bilionários colocaram o que quiserem. Ia ter um teto. O Temer vetou o teto. Dizem que o governo do Temer é governo de ricos e agora é dos candidatos ricos também. Não, eu acho que tem um escândalo, além de tudo, porque violou-se o regimento e o princípio do bicameralismo. Porque na Câmara dos Deputados foi inserida uma disposição que não foi respeitada, né? Sim. Houve no Senado, eles passaram por cima da decisão da Câmara com base em uma espécie de malabarismo jurídico ali. Tratorado. Tratorado. Aliás,
há a possibilidade dessa legislação ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Porque você tem uma decisão da Câmara dos Deputados claramente contrária ao que foi aprovado ali. Se a gente seguisse a interpretação histórica do regimento adotada no Senado, o processo teria que voltar para a Câmara, e aí não daria mais tempo, porque já teria passado a quarentena de 1 ano que a legislação estabelece, que é o princípio da anterioridade eleitoral. Por aí, Mas eu acho o seguinte, eu não sei, nós vamos ter que avaliar, a gente que trabalha no nível da ciência, de uma análise mais séria, a gente sempre fica esperando os acontecimentos para depois analisar. Então, eu, historiador, particularmente, tenho medo de prever o futuro. Mas eu acho que houve um microavanço na cláusula de barreira, que eu acho que é algo que no futuro pode ser uma solução. Proliferação dos partidos? Isso. O impedimento à proliferação desenfreada de partidos sem qualquer coesão. Quase 40, ou passaram de 40. Cada dia a gente vê, e tradicionalmente as minorias, em geral, se insurgem contra a cláusula de barreira, mas eu não creio que eles vão ter problemas. Uma Rede, um PSOL, um PCdoB, partidos que são, em geral, pequenos, mas que conseguem ter uma malha nacional por conta da ideologia. Então, esses partidos me parece que não serão prejudicados, nem no curto, nem no médio prazo. Agora, os nanicos de aluguel. Serão os nanicos de aluguel, que são realmente uma vergonha. Sim. É uma vergonha. Partido que você vê, Partido da Mulher Brasileira, não tem uma única mulher na Executiva Nacional. Tem um deputado que é de Minas, né? Você fala assim, e me perdoe aí os nossos grandes próceres hoje da política, o Alexandre Calil e o Medioli, né, que são candidatos aí a ser protagonistas políticas no médio prazo. PHS, o que é isso? De onde ele surgiu, entendeu? Como é que você coloca no mesmo saco Medioli, Alexandre Calil e o menino aí, o Marcelo Ari, o menino da Federação Mineira de Futebol? O que tem de programático, de ideológico naquilo? É só o sabor da novidade. É o fato de ser uma sigla que não tem desgaste. Nós não podemos trabalhar dessa maneira. Eu penso que o Brasil precisa de uma solução, de uma reforma política séria. Não será esse Congresso que fará, talvez nem o de 2018, talvez, quem sabe, um dia o gigante acorde e a gente cria as condições para uma reforma. De ista do Calil, eu não diria nunca que ele é um humanista, né? Pode ser um futebolista, né? O Calil é o Calil, né? O Calil é o Calil. De vez em quando, ele está escondendo o Calilzinho ali dentro do gabinete, de vez em quando sai, né? Solta, assim. Sim. A proibição recente da exposição do Kerr Museum deixou bem claro que é o Calil, né? Ele foi muito afagado pela esquerda belo-horizontina, que ele era o anti-PSDB, era não sei o que e tal. Balde, né? O Juca Ferreira falou, olha, eu quero trazer essa exposição para Belo Horizonte. O Calil já mandou um recado, o prefeito sou eu e eu não quero trazer. E essa exposição não vem. Já chutou o balde antes, né? Já chutou o balde. E o que é pior, né? Mandou um recado pelo Bolsonaro, que no mesmo dia tinha vindo aqui fazer uma entrevista com ele, provavelmente para convidar ele para ser vice, alguma coisa assim. E o Bolsonaro saiu com o microfone aberto dizendo, o prefeito acaba de me assegurar que essa exposição gay não vem para Belo Horizonte. Eu falo assim, meu Deus, que vergonha. Se unir ao Bolsonaro não deve ser uma boa... Então, você veja, não há consistência ideológica, não há densidade política, e o Brasil precisa trabalhar isso. Lamentavelmente, o PT submergiu a uma cultura política da corrupção, e isso é inegável, não vou citar nomes, mas eu vou dizer o partido. Eu acho que tem uma frase importante naquela carta do Palocci, lá no meio da carta ele escreve assim, eu só tenho a lamentar com o meu histórico de vida e o histórico do Lula, que no momento da sua maior popularidade, o maior líder popular da história desse país se rendeu ao pior jogo político possível. Só estão me avisando ali que eu tenho de terminar esse bloco, sim. Mas o balaio da corrupção e o balaio dessas incoerências encheu, e o PT naturalmente também participou, mas o balaio está saindo pelo ladrão, viu? E aí, bem rapidamente, Barroso, o que eu acho que é o seguinte, nós tínhamos durante algum tempo o PT como um partido ideológico, um partido que tinha essa previsibilidade de ação, de métodos, de cultura política, e tínhamos de outro lado o DEM,
Quer dizer, de um lado você tinha o liberalismo clássico, de outro lado uma postura mais à esquerda, transformadora, etc. E hoje está tudo tão misturado, lamentavelmente essa para mim foi a maior perda dos últimos anos. Sem dúvida. Cena Política volta já, fique com a gente. Muito bem, segue Cena Política nesse último bloco, discutindo a crise jurídica, histórica, em todos os sentidos aqui no Brasil. Presença de João Furtado, professor de História da UFMG, e Thomas Bustamante, de Filosofia do Direito, também da UFMG. Vou começar com você agora, o último bloco. Eu comecei com ele, agora é com você, né, Thomas? O negócio aqui é democrático. Claro. Eu queria falar desse processo agora que envolve Aécio Neves. Eu disse que houve a decisão do Supremo, que deu um novo gancho, chamo de gancho, né? Um balão para ele lá, enquanto senador, ele está suspenso do cargo de senador, e ao mesmo tempo uma prisão domiciliar noturna, que até provocou uma rede de piadas aí, mas nós não vamos aqui descrever as piadas que surgiu aqui no Brasil. Agora eu pergunto, formou-se uma guerra, uma guerrilha entre o Supremo e o Senado. Quarta-feira agora, hoje nós estamos gravando aqui na segunda, nosso programa repete, é bom dizer que nós gravamos na segunda, mas tem também quarta, quinta, sexta, sábado sai o programa. Mas quarta-feira desta semana, hoje é dia 9, dia 11, o Supremo decide se continua assim. O Senado já disse que o Supremo está enfiando o bedelho no assunto do parlamentar, do legislativo. Qual que é a sua avaliação? Olha, a minha avaliação hoje é um pouco diferente da avaliação que eu tinha no dia que saiu a decisão suspendendo o mandato do Aécio e restringindo, né, que ele saísse de casa no período noturno. Naquele dia eu tinha feito as minhas contas partindo da premissa de que os ministros seriam coerentes com as decisões que eles historicamente tomavam e eu virei com uma das maiores juristas que eu conheço, sentamos juntos e falou, olha, vai ser 11-4 e o Aécio vai continuar do jeito que está, com mandato suspenso e restrição de direitos noturnos. Mas hoje, eu acho que teve um movimento, politicamente, o Supremo está sendo pressionado, mudou, e a percepção... O Senado está peitando, Está né? peitando. Tá e não peitando. foi a primeira vez, porque o Senado peitou antes, e quando ele peitou antes, ele ganhou, que foi quando o Supremo suspendeu o mandato do Renan Calheiros, o Marco Aurélio suspendeu o mandato do Renan Calheiros de presidente da casa, né, no final... O próprio Renan continuou nas atividades... O Renan simplesmente não recebeu a notificação. Coisa de alagoano, né? Fez igualzinho o Collor. Ele se escondeu e não recebeu a notificação. Não estou sabendo de nada. Exato. O oficial não me encontrou. E o Senado começou a pressionar o Supremo Tribunal Federal. O Toffoli acabou soltando o pedido de vista que ele tinha no processo principal. O Supremo se reuniu. Não, então agora suspende só a sucessão da presidência da República, mas continua no exercício do mandato. Quer dizer, o Supremo só não pode claramente voltou atrás ali. Se o Rodrigo assumir e tiver algum problema, ele não pode assumir a presidência da República. Mesmo assim, na minha opinião, uma leitura, do ponto de vista técnico-jurídico, é uma decisão errada, porque está muito claro ali que a substituição é eventual. Você pode processar qualquer deputado ou qualquer senador sem autorização da casa. Você pode processar qualquer deputado ou qualquer senador por crimes que não são ligados ao exercício do mandato. Você não precisa de autorização para instaurar um processo contra um deputado ou um senador, ou mesmo um presidente. E a sucessão dele, ele suspende por, no máximo, um período mínimo de dias. Né? Passado esse período, né, inclusive, vai ser feita eleições. Se o presidente da República é cassado e o vice também perde o seu mandato, a partir daí se convocam novas eleições. As situações são completamente diferentes. Mas agora, quarta-feira, você acha que vai ter um revertério e vai beneficiar o Aécio? Eu não sei se vai. Mas repare uma coisa, se prevalecer a posição do Aécio, ele tem que continuar
quietinho lá, com o mandato dele suspenso e cumprindo a restrição noturna de direitos. Eu não vou chamar aqui de prisão, porque o Supremo inteligentemente não chamou de prisão. Mas isso é Ele eufemismo, interpretou como, não, é uma pena restritiva de direitos, é uma medida cautelar. Isso é eufemismo, né? Mas Porque o Código você não Penal... pode sair de casa e está preso. Mas o Código Penal tem uma linguagem que não chama isso de prisão, e dependendo se o cara for literalista, né, ele pode tentar sair pela o que eu tangente, acho, né? professor, que nós vamos ter aí agora um embate. Eu estou ansioso para assistir esse debate, pena que eu dou aula no horário, então não vou poder acompanhar. Mas, na verdade, vai ser uma discussão jurídica muito importante. Sim. Entre o garantismo, que você citou no primeiro bloco do programa, e o neoconstitucionalismo, que, na verdade, vão ser dois paradigmas em choque. Por quê? E aí eu vi recentemente um ex-ministro do Supremo falando um argumento, não é pró-Aécio, mas é um pouco um argumento formal, dizendo, olha, o juiz não tem o direito de ir além do seu poder de cautela. Portanto, se um juiz não tem o poder de afastar um senador do seu mandato popular, ele não deveria ter, por princípio, o poder de afastar esse senador do exercício provisório desse mandato. Sim. E aí ele tem todo um argumento, em suma, para dizer o seguinte, olha, o Aécio pode ser processado, ele deve ser processado, assim como o Renan, e devem, mas a suspensão do mandato tem que vir de um outro procedimento que tem a ver com o poder da República. No próprio Senado. Aliás, próprio essa Senado. é a tese jurídica que historicamente estava consagrada até o fenômeno Eduardo Cunha e depois um outro fenômeno que foi o Delcídio do Amaral. Nesses dois casos, o Supremo sinalizou uma incoerência com a sua jurisprudência histórica. O Delcídio perdeu realmente o mandato. Sim. Cassado pelo Senado. Aí é que está o detalhe e a diferença. O Cunha também foi cassado. Naquele caso, nos dois casos, Sim. a Casa Parlamentar, pressionada pela opinião pública, decidiu constitucionalmente aquilo que era a prerrogativa dela, ou seja, eu aceitei o afastamento e eu cassei o mandato. E quem cassou não foi o Supremo. E Delcídio não era da turma de comando também, e quem cassou não foi o Supremo. Agora, a atrapalhada começou, veja, nós estamos num momento de um imbróglio. Porque a decisão do Marco Aurélio, aquela decisão prévia de afastar o Renan, também foi uma atrapalhada. Foi totalmente errada, um presidente de poder. Totalmente errada. Esqueçamos que é Renan, tá? Eu acho isso importante. Esqueçamos que é Renan, esqueçamos que é Aécio, vamos esquecer nossas antipatias e simpatias pessoais. A questão é o seguinte, um presidente de poder não pode ser proibido de exercer a presidência de poder por uma decisão monocrática de um juiz, ainda que do Supremo. E essa foi a questão que derrubou o Marco Aurélio. Porque o plenário depois se reuniu e falou assim, olha, você extrapolou, Marco Aurélio. Você não dá em liminar o afastamento de um presidente do Senado. Mas não dá para prever agora quarta-feira, né? Olha, tem muita coisa imprevisível aconteceu, inclusive o PT apoiar a permanência do Aécio no mandato. Sim. Né? Quer dizer, e aí, nesse sentido, com todos os problemas que a gente tem visto no PT, foi uma decisão acertada do PT, de apoiar, porque nós estamos tentando, e pode parecer ao telespectador, quer dizer, eu estava aqui falando mal do Aécio, chamando, né, enfim, há pouco tempo atrás, e tenho muitas reservas éticas, a conduta dele em termos de fair play, em termos de respeitar os resultados eleitorais, o jogo político do Aécio, independentemente dele ter aceitado propina ou não, independente da corrupção, ele não jogou conforme o que se espera nas regras de uma política. Gostei dessa comparação do futebol. Sim, né? pensa na Hillary Clinton, quando ela perde a eleição nos Estados Unidos, ela fez um discurso belíssimo, o concession speech dela, um discurso de concessão da derrota, e pensa inclusive, olha, a Bolsonaro francesa que tem lá, né, a Marine Le Pen, fez um discurso reconhecendo a derrota para o Macron. O que o Aécio faz? Ele não aceita. E a Hillary agora escreveu um livro, né? Escreve um livro. Olha que coisa interessante, quando o Delcídio, eu vi outro dia, estava rolando aí no Facebook, no WhatsApp de todo mundo, um discurso do Aécio, quando foi indagado se o Senado suspenderia a prisão do Delcídio, né?
E ele diz, não, vamos deixar o Supremo Tribunal Federal. Ele não se preocupou com as prerrogativas da casa a que ele pertence. Mas é por isso que eu falei, vamos esquecer os nomes, Exato. né? Vamos pensar republicanamente, Exato. tá? Por exemplo, quando for o Randolph, que é um senador que tem uma simpatia da esquerda, dificilmente o Senado vai se unir em torno dele. Então, o princípio republicano talvez prevaleça no Supremo do ponto de vista de afirmar a potência do mandato popular e, ao mesmo tempo, prosseguir na ação penal. Eu acho que essa é a solução equilibrada. Por menos que a gente goste dela, essa é a solução equilibrada. Se os membros da primeira turma querem acelerar os processos, deveriam, contra o Aécio, contra o Renan, eles deviam fazer um esforço concentrado, dizer o seguinte, olha, nós não temos poder de caçar mandato nem de suspender, mas vamos puni-los, porque afinal eles estão atentando contra a República. Posso fazer um comentário final? Você falou dos membros da primeira turma. Eu confesso que raras vezes eu vi um juiz agir de maneira tão pouco republicana quanto o ministro Luiz Fux no julgamento do Aécio. Um ministro que zombou do réu, um ministro que fez piadinha com o réu, Sim. que utilizou uma linguagem absolutamente inadequada para a função que ele representa. Uma Corte Suprema não apenas julga processos criminais, a função principal dela não é essa. Está escrito na Constituição, o Supremo tem que ser o guardião da Constituição Federal. O que significa isso? Ser guardião dos valores da Constituição? Ele decidiu de maneira absolutamente populista, completamente refém da opinião pública e não como magistrado que ele devia ser. Eu acho que nesse sentido, com todas as ressalvas ao PT, a nota que o PT fez em defesa do mandato do Aécio é mais republicana do que a decisão da turma do STF que o afastou. Muito bem. Thomas Bustamante, agradecer nunca é muito, agradeço novamente sua presença, o professor João Furtado também, presença dos dois professores aqui do UFMG, e Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate, que sempre vai ao ar em estreia na segunda-feira, às 11 horas da noite, com reprises durante toda a semana. Até mais.